Terra Firma. Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir para você ajudar a gente aqui no canal a se inscrevendo, não custa nada, não dá uma ajudinha aí, ó, thumbs up, dá uma curtida também, né? Se puder comentar. Começo de canal é super difícil, 6 meses ainda, né? Mas trazer mais gente para essa doideira aqui. E hoje eu recomendo literatura Maquiavel, O Príncipe. O Príncipe, obra que tem uma citação que não faz parte dela, mas é super conhecida como sendo dela. Você vai ter o adjetivo, né? Uma pessoa maquiavélica, ou seja, aquela pessoa que faz as coisas pensando no sentido de se dar bem ou de gerar um mal, né? E sim e não, né? Na verdade, essa é uma obra repleta de pragmatismo, uh, onde os conselhos dados por Maquiavel, a frase é os fins justificam os meios. Essa frase não existe nessa obra, muita gente cita como sendo do Maquiavel e dessa obra, mas não procede, não é não. Vamos aos dados técnicos do Maquiavel. Isso aqui eu vou fazer aqui na contracapa mesmo. O Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, no dia 3 de maio de 1469 e morreu em 22 de 1527, também em Florença. Né? Ele serviu à corte do Cesário Borgia, né? César Borgia, a família Borgia, e que foi derrubada num golpe, né? E quem assumiu foi, que é importantíssimo, porque para ele que ele vai criar o César Borgia, né? Que era um governante inescrupuloso, super enérgico, por isso ele conseguiu reinar durante tanto tempo. E o Maquiavel, ele foi, como ele era um conselheiro do César Borgia, quando ele caiu, deixa eu só pegar aqui, quando ele caiu, ele foi deposto junto com o governante, né? E quem o depois foi é o Lourenço II de Médici, da família Médici. Então o que acontece? Esse livro ele vai vir no esquema daquele do Erasmo de Roterdã, que é que ele dá uma série de conselhos e tal. E é a mesma coisa. Tanto que o prefácio aqui, o Maquiavel ele vai fazer, ó. Então é O Príncipe, né, de Nicolau Maquiavel para o magnífico Lourenço de Médici. Na verdade, já está dando uma puxaria de saco ali quem o iria depor, né? E aqui, qual é a ideia dessa obra? Essa obra ela é muito criticada muitas vezes, e aí você vai ter aquilo que eu falei, aquela construção do adjetivo maquiavélico, o cara que faz pensando e segundo as intenções. Na verdade, na verdade, ele é uma obra que ela é repleta de pragmatismo. Então, quais são os conselhos do Maquiavel para o Nicolau II de Médici, que é o que está substituindo os Borges, dos quais ele era o conselheiro? Não repetirem os erros dos Borges. Né? Então, nessa obra, o príncipe ele se dirige ao príncipe, né? E é muito interessante, alguns estudiosos defendem que essa obra foi feita apenas para um leitor, quem? O Nicolau II de Médici. O Maquiavel vai fazer um grupo de aconselhamentos, essa não é a única obra dele, tá? Mas é a mais relevante, ela é estudada até hoje, ela é citada até hoje, mesmo com citações erradas, mas assim, ela vai ressoar na história. Porque ele vai aconselhar esse novo governante, esse príncipe, de como que ele deve fazer para manter um reinado, manter o povo sob a sua tutela. Você entendeu? E aí ele coloca que... Por que eu falo que ela é uma obra cheia de pragmatismo? O que é ser pragmático? É ver as coisas como elas são. É você não dourar a pílula, você não tentar fazer algo além do que existe. Então, não é dar o peixe para o povo
E também não é ensinar o povo a pescar. É ele ter um controle desse peixe onde ele até deu o peixe para o povo, mas não na abundância esperada. Então, uma das coisas da retórica do texto do Maquiavel é propor como você deve governar e manter os seus subordinados de uma maneira em que você, ao mesmo tempo, tenha o respeito e o medo deles. Então você vai criar uma tênue linha entre o medo e o respeito. Você às vezes vai dar pouco perto daquele. Então, assim, você tem um povo que vive em abundância e ele passa um período de grande necessidade. O pouco que você dá para ele, ele vê aquilo como uma grande coisa que ele está ganhando. Por quê? Porque se você der demais, ele vai querer mais e ele vai se estabilizar naquilo. Então você tem que manter o seu governo em que a sua inferência sobre ele seja a suficiente para, se você precisar no momento de dificuldade, dar um pouquinho mais, ou seja, dar menos do que você pode dar, para quando você precisar dar, parecer que você deu bastante. Essa é a grande ideia em torno dos ensinamentos do Maquiavel, de saber manter a imagem. Ele vai ajudar, principalmente hoje para nós do futuro, a como a gente lidar com essa questão da imagem, como um governante lidar com a imagem. Então, assim, eu preciso resolver o problema de um modo que eu não extingua esse problema a ser independente de mim. Então, quais são os conselhos dele? Você vai manter a população te admirando, você vai manter os seus súditos admirando as suas propostas de governo, temendo o seu governo, entender que você vai ter a força ali para ser usada, né? E é interessante, muita gente, muito governante que critica o Maquiavel e critica governantes que usam os sistemas do Maquiavel, usam dos mesmos recursos que ele. Então o que eu vou fazer? Eu dou algumas coisas, mas eu dou no limite em que eu não supra essa necessidade completamente para que mantenha uma dependência da minha figura, mas eu também vou fazer isso de doses pequenas. Para quê? Para cada crise que surgir, o pouco que eu dei parecer muito. Então é muito interessante esse aconselhamento que ele vai fazer. É uma obra muito importante para você ter noção de como gerir pessoas. Ele percebeu, numa visão muito antes da época dele, como funcionam os coletivos, como funcionam as estruturas de poder, como funcionam essas necessidades em torno dessas cadeias de poder, e ele vai explicitar isso de uma maneira muito legal, no sentido de manter esta ordem, este funcionamento de um modo que seja bom para o governante e que o governado tenha a impressão que ele participa bastante, que ele está ganhando demais. Porque essa aparente felicidade do povo, do governado, é muito importante para você manter essa estrutura funcionando. Ele vai analisar erros que os Borgias cometeram e não seguir os aconselhamentos dele. Então, na verdade, essa obra ela tem um pouquinho assim de um tum nos Borgia, né? No sentido de, vocês não viram que eu falei disso daqui, eu apontei. Erros que ele viu cometidos pelos Borgias e oferecendo a chave do segredo do sucesso para o Nicolau II de Médici. E assim, nesse sentido, eu estou aqui, você precisa de mim, olha como é que eu sou legal. Então é uma obra que vale a pena, assim. É um livro curto, tá? Ele é escrito no modo os capítulos seguem uma estrutura assim de ensinamentos. Aqui você vai ver um pré-coach, tá? Você vai ver o capítulo 18. Como devem os príncipes honrar a sua palavra. Isso é um conceito extremamente importante.
principalmente naquela época, se você perde a credibilidade frente ao que você está colocando. A coisa mais importante, principalmente naquela época, era a credibilidade. Depois nos anos 30, na Alemanha, naqueles momentos complicados da história, você vai ver como isso vai se tornar diferente, né? Como a gente tem hoje, a fake news, as criações de narrativa, ou seja, e aí você vai ter um desdobramento de novo que eu volto lá no 1984, em que a verdade ela vai se travestindo a cada momento e vai sendo torcida no que interessa, assim. Então, há essa adaptação, porém, ao mesmo tempo, os princípios colocados aqui na obra dele ainda continuam sendo bases para governo, para você manter, para você construir uma imagem frente ao público. Então, essa questão da honra, da sua palavra ter credibilidade. Porque hoje, ao mesmo tempo que a gente tem as narrativas que se distorcem, é muito mais fácil você pesquisar um histórico de uma pessoa, pesquisar aquilo que ela está dizendo, falar, não, isso está errado. E hoje também, talvez o grande problema seja esse, na distorção da fake news. A gente criou uma facilidade tão grande de pesquisar e citar a internet também, que qualquer coisa que está lá na internet, muita gente toma como credibilidade. Ah, está na internet. E não é por aí, né? Então, eu recomendo O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. O poema de hoje, ele vai se chamar Criando uma Verdade. Uma verdade não precisa corresponder aos fatos por ser real. Basta apenas que alguém acredite realmente nela e a compre como tal. Depois ela começa a ganhar força com as pessoas que a repitam, mas principalmente a refutem, pois toda unanimidade carrega em si sempre um ar de dúvida ou mentira. E finalmente um dia ela terá vida própria, e nem mais quem a criou poderá destruí-la, por apresentar a verdade de muitos que a querem como tal. Ou seja, como o Goebbels falou isso no governo da Alemanha nazista, né? Eu conto uma mentira diversas vezes, tantas vezes, que num determinado momento as pessoas passam a acreditar que ela é verdade. A gente tem hoje, né? Uma mentira, uma afirmação é feita num dia e no outro dia você tem um depoimento lá que aconteceu na CPI do Weingarten. O cara falava assim, mas tem o áudio aqui do senhor falando para a revista que o senhor disse que houve incompetência. Ele fala, não, mas esse áudio não é verdade. Ele estava dizendo aquilo que ele falou. Se você ouviu o áudio do cara, e ele estava dizendo isso. E assim a gente começa essa construção de narrativas onde a gente vai perdendo a verdade. E, como a própria frase que acontece lá, os fins justificam os meios, virou uma verdade do livro que não está no livro, que não faz parte dessa obra. E até hoje Maquiavel é citado por isso. É muito louco esse processo de construção da verdade e de como a gente vai construindo as referências de quem diz essas verdades, como a gente constrói os mitos na cabeça da gente, né? Como tem gente que acredita em mito, como tem gente que acredita em um mito em particular, que não condiz com Maquiavel, por exemplo, né? Você pegar assim, por exemplo, o auxílio emergencial de R$ 150 depois do de 600, não faz sentido dentro do aconselhamento do Maquiavel. Na verdade, você vai contra o que o Maquiavel propôs para você. Talvez a ideia inicial dele de dar 200 e de pouquinho aumentando talvez lá na frente fosse um plano mais do Paulo Guedes, né? Mas eu acho que o Paulo Guedes também queria matar todos os pobres, não queria dar nem os 200. Isso é outra história para outro vídeo. Comenta aí o que você achou do vídeo, se você já sabia disso, se tem alguma informação que eu esqueci de dar, se você gostaria de complementar as informações aqui, o que você achou, se você já leu a obra, se não leu, depois de ler também fala aí, se você ficou com vontade de ler.
deixa o like, se inscreve, lembra que é de graça, dá o like, se inscrever é de graça. Se você chegou até aqui, pô, não custa nada. E a gente se vê em outro vídeo do canal Terra Firma Society.